ressignificar. A aula que ajuda pessoas que não conseguiram ressignificar, ela acontece uma vez a cada 30 dias durante 10 vezes no ano e vocês já serão convidados para a próxima aula. A aula de hoje é uma aula pós-imersão e que tem por objetivo completar o conteúdo que não pode ser dado dentro do treinamento por uma questão de contexto, por uma questão de ambiente que nós construímos para o seu ressignificar, e você precisa estar aqui hoje para poder aprender sobre, além do ressignificar o presente, outras coisas. Então, para de escrever um pouquinho agora no chat e só escreve quando eu realmente pedir para você responder algo específico. Para um pouquinho. Lembrando que eu vou pedir para parar, mas tem gente que continua, sabe por quê? Tem gente que chega na aula e ao invés de assistir o ao vivo, assiste lá do início, então ele está atrasado. Acontece, tá? Não julgue as pessoas que estão escrevendo, mas você que está ao vivo junto comigo e ouviu o comando de não escrever, é só você parar de escrever e mesmo que alguém escreva, não fale que a pessoa está escrevendo, senão você também está escrevendo. Combinado? Pensa comigo, se nós estamos em uma sala de aula e você está conversando durante a aula, a chance de você capturar, a chance de você... Só um pouquinho. Bom, quando você está conversando em sala de aula, você vai sempre absorver menos do que o conteúdo que está sendo entregue. Quando você está escrevendo no chat, é a mesma coisa de você estar em uma aula e você está escrevendo. Eu não vou ficar olhando o chat, então não adianta escrever, a não ser que eu peça para você escrever, combinado? Quando eu pedi para você blindar a sua mente, eu disse assim: nós vamos, no final do treinamento, fazer uma ferramenta. Na verdade, foi no final do treinamento que eu expliquei isso para vocês. Aquela carta que você escreveu para o futuro, lembra? Quando você escreve aquela carta, logo após viver uma experiência de forte impacto emocional, você está programando a sua mente para sobreviver. O cérebro acha que aquela experiência de forte impacto emocional é uma situação de sobrevivência e para você continuar vivo, você precisa considerar tudo o que aconteceu naquele momento. Exemplo, aquela pessoa que sofre um acidente de trânsito ou ela passa por uma situação de afogamento num lago, numa piscina, e daquele dia em diante ela nunca mais decide, por exemplo, dirigir, acidente de trânsito, ou decide nunca mais entrar na água. Teve um trauma. O trauma foi uma mudança ali imediata. Porque ele estava vivendo uma experiência de forte impacto emocional, o estímulo que entra na nossa mente de uma experiência de forte impacto emocional gera mudança imediata e eu decido dali para frente não mais fazer aquilo para me manter vivo. Por mais que isso seja ilógico e irracional, é assim que funciona o cérebro. Mas por que ilógico? Dirigir não bota em risco a minha vida. Dirigir errado, sim. Então, nem todo mundo vai ter problemas no trânsito. Mas por que eu não vou dirigir? Porque quando eu tive um acidente, a experiência de forte impacto emocional plantou na minha mente medo. E o medo, para me proteger, me impede de viver experiências que eu já vivi e quando vivi me senti inseguro. Aquela mudança foi imediata. 11 de setembro, lembra que eu falei para vocês? As pessoas lembram com detalhe do dia 11 de setembro, porque quando elas viveram aquela experiência foi de forte impacto emocional e tudo que você estava vivendo naquele momento, seu cérebro acreditou que dependia daquilo para sobreviver, então ele capturou a roupa que você estava vestindo, aonde você estava, com quem você estava, como você se sentiu e muitas pessoas até o cheiro, a lembrança das cores daquele momento. Significa que o seu cérebro é capaz de usar essas informações para o seu futuro. Vivemos uma experiência de forte impacto emocional, o ressignificar, essa experiência de forte impacto emocional faz com que o seu cérebro acredite que você está em uma situação de sobrevivência, você vai lá e escreve a carta. Pronto. Isso significa que tudo aquilo que você escreveu na carta vai acontecer? Não. Se você não blindar a mente, não vai acontecer. E aí nós vamos agora para a primeira orientação. Você que não comprou o livro Passado Resolvido, Futuro Decidido, você não está autorizado a fazer cópia do livro. Sabe por quê? Porque o autor é quem autoriza se pode fazer ou não a cópia do livro. E se você fizer, e eu não tenho controle sobre isso, tá tudo bem, você fez. Só que as consequências virão sobre a sua vida, porque mente de escassez depende de fraude, depende de corrupção, depende de pirataria para sobreviver.
A mente de abundância, ela diz, eu preciso honrar a pessoa que gastou o seu tempo, abriu mão da família, passou noites acordado para produzir esse conteúdo. Eu, Márcio Micheli, cheguei onde eu cheguei por causa dos princípios que eu vivi. E eu te ensinei que o seu resultado, o seu sucesso não é medido pelo resultado, é medido pelos princípios que você vive. Eu passei a faculdade inteira lendo livros na biblioteca porque eu não tinha dinheiro para comprar livros e não foi por isso que eu fiz cópia. Então, se você não ler os capítulos do livro que eu coloquei na tela naquele momento, eu disse, blinde a sua mente lendo esses capítulos, é melhor você rasgar a sua carta do futuro para você não se decepcionar. Aquela carta do futuro, você não precisa ler até a data que nós colocamos nela, que é 1 ano depois do seu imersão. Não é para abrir aquela carta, não é para ficar forçando a lembrança do que você escreveu ali. É para permitir que aquilo aconteça de forma tão natural, com base na programação mental que foi feita na sua mente, para que você acredite o seguinte, que realmente tudo aquilo que nós vivemos faz sentido. Então, eu, Márcio Micheli, autor do livro Passado Resolvido, Futuro Decidido, estou dizendo que você não tem autorização para fazer cópia. Se você fizer, você está cometendo um ato de pirataria e aí as consequências vêm sobre a sua vida e eu estou bem do lado de cá. Você não interfere na minha vida copiando o meu conteúdo. Você interfere na sua. A honra traz consequências imediatas. A desonra também traz consequências imediatas. E aí é você que decide o que vai fazer. Porém, para blindar a mente, ou você acessa o conteúdo de blindagem da mente no Clube Evo. Os amantes radicais de pessoas terão acesso ao Clube Evo também, além de todo o conteúdo que está lá. Ou você blinda sua mente pelo conteúdo que está no livro Passado Resolvido, Futuro Decidido. E para encerrar esse assunto, eu preciso ser muito claro com você. Se você não vai blindar a sua mente, é melhor pegar a carta do futuro e rasgar. Daqui a 1 ano, vai acontecer o que acontece em todas as imersões. A propósito, nós fazemos de 10 a 11 imersões por ano, tá? Então, é como se quase todo mês eu recebesse mensagens no Instagram de pessoas que completam 1 ano do imersão e abrem a carta e dizem, Márcio, tudo ou quase tudo que eu escrevi lá aconteceu. Essas pessoas blindaram a mente. Ou recebo também mensagens, metade do público dizendo, nada aconteceu. E as pessoas que não blindaram a mente, nada aconteceu. Depende de você. As coisas não acontecem num passo de mágica. E aí é lógico, né? Vem um discurso às vezes de escassez, mas o livro, eu tinha que comprar o livro? Claro que não tinha. Da mesma forma que você também não tem que comprar o remédio que o médico te passa. Você não é obrigado. Só que também você não pode exigir o resultado daquilo que o remédio provoca. Mas, Márcio, então é tudo sobre comprar? Cala a boca, você não pagou nada para ir num treinamento que vale R$ 2.497. Então, não é sobre isso. É sobre entender o recado ou não, mas sempre vai ter a mente de escassez, sempre vai ter a mente de abundância. Eu espero que nesses 3 dias eu tenha transmitido para você algo, para você viver para o resto da vida seus melhores dias. Só que sobre a blindagem da mente, eu projetei na tela todas as páginas que vocês tinham que ler, mas, propositalmente, estava faltando páginas de uma das áreas para blindar a mente. Quem aqui lembra qual era a única área daquela imagem que eu pedi para você tirar foto que não tinha a direção de quais páginas você tinha que ler? Escreve no chat para mim. Vamos ver se alguém aqui, quem vai ser o primeiro que vai identificar? Perfeito, aqui ó. A Denise, para mim, pelo menos foi a primeira que apareceu, tá? Bondade, ela escreveu bem rápido, então ela não escreveu todo, mas é bondade com limites. Então, pula uma linha no seu caderno e escreva bondade com limites. Bota aí. Para blindar a sua mente no item bondade com limites, e esse eu vou te explicar aqui agora, mas os demais você tem que ler o livro ou assistir às aulas do Clube Evo, você precisa definir prioridades. Então é como se você estivesse escrevendo aí no seu caderno, bondade com limites, é o título, e embaixo escreva assim, é necessário definir prioridades. Depois que você escrever isso, você escreve mais uma linha, quais são as prioridades da vida? 2 pontos. Quando você colocar quais são as prioridades da vida? 2 pontos, você vai colocar embaixo prioridade 1, depois na linha de baixo 2, 3, 4 e 5, ok? 5 itens. Primeira prioridade da vida, anota aí, Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda prioridade da vida, eu,
Coloca eu, só isso. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu me amo. Então eu não posso amar alguém sem antes me amar. Eu sou o segundo da fila. Terceiro, aí do terceiro, quarto e quinto vem os próximos. Mas quem é o primeiro próximo? Anota o terceiro item. Cônjuge. Seu marido, sua esposa. Quarto item da prioridade. Filhos. Quinto item da prioridade. Profissional. Escreva só profissional porque é a vida profissional. Para quem não tem o item 3, cônjuge, não tem o item 4, ou seja, eu não tenho cônjuge, não tenho filhos, o 3 e 4 é um único item e a gente escreve família. Porém, família, o núcleo familiar onde eu era filho. Só que quando eu me caso, o meu núcleo familiar mais importante é aquele onde eu sou marido e logo serei pai, onde você é esposa e logo você será mãe. E a família deixa de ser prioridade dos 5 itens e passa a ser o quê? Parente. Então agora nós sabemos que as 5 prioridades da vida são amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso me amar para amar o próximo, que é o meu cônjuge, e para amar os meus filhos, para amar todos que entram na minha vida pela minha vida profissional. Agora pega o último item que está aí, vida profissional, não é isso que está escrito aí? Olhando para mim, nenhum sucesso fora de casa na vida profissional vai justificar o fracasso dentro de casa. Nenhum esforço para ser feliz profissionalmente será suficiente se os seus filhos não sentem o seu amor. Você viu que eu fui do item 5 para o item 4? Do item profissional para item filhos? Eu vou repetir. Nenhum esforço para ser feliz profissionalmente será suficiente se os seus filhos não sentem o seu amor. Vamos para o item 4. Nenhum esforço para amar os seus filhos será suficiente se você não ama o cônjuge, o seu cônjuge, o pai e a mãe deles. Vamos para o item 3. Nenhum esforço para amar o seu cônjuge será suficiente se você não se ama. Vamos para o item 2. Nenhum esforço para você se amar será suficiente se você não conhece o perfeito amor. Deus. Eu não sei se você entendeu. Voltei para o item 1, porém nós terminamos o imersão com o item 1. E aí a pergunta é, por que eu estou falando tudo isso? Eu jamais, em um treinamento com mais de 6.500 pessoas, em todas as cidades, eu jamais falaria para você se apaixonar por Jesus a ponto de não lembrar como era a sua vida antes dele, se isso não fosse importante. Eu jamais, em um evento de mais de 6.000 pessoas, mais de 6.500 pessoas, eu pediria para você repetir uma oração convidando Jesus para fazer parte da sua vida, se isso não fosse importante. Não é sobre uma igreja, não é sobre ser católico, não é sobre ser evangélico, não é sobre ser espírita, muçulmano, o que for. Não é sobre isso. É sobre preencher o espaço da mente, da alma que antes foi ocupada pela dor. Aí você me pergunta, por que isso, Márcio? Muito simples. No passado nós não fazíamos isso. No passado nós não pedíamos para as pessoas fazerem essa oração. E aí a gente viu as coisas que estavam acontecendo com quem deixava esse espaço vazio. E se eu contar para você o que acontecia, você vai entender profundamente por que agora eu faço essa oração. Só tem um detalhe. O próximo passo para quem fez essa oração, ele nem sempre é tão óbvio. Ele nem sempre é tão nítido e claro. Então, nós pedimos para que todas as pessoas que foram à frente fazendo aquela oração pela primeira vez, que elas se cadastrassem em um QR Code para que elas recebessem orientação para o próximo passo. Muitos de vocês não conseguiram se cadastrar. Então, meu time vai colocar agora o link novamente para você se cadastrar na reunião que vai acontecer sábado às 9 horas da manhã, aí na cidade onde você fez o imersão. Para que serve essa reunião? Para você receber uma orientação do próximo passo. Você é obrigado a ir? Não, nós não estamos atrás de prisioneiros. Você não é obrigado a fazer nada, mas é uma orientação que nós estamos te dando para completar o processo. E sabe, coloca no chat aí o link que as pessoas vão usar para confirmar a presença na reunião que vai acontecer no sábado, 9 horas da manhã. Essa reunião ela não dura mais do que 1 hora e você pode levar convidados. Tanto é que nessa página eu quero que você diga
Confirme sua presença e quantos convidados você vai levar, para que a gente se prepare em cada uma das cidades com a quantidade de pessoas que estarão presentes na reunião. Se você estiver presente na reunião, eu vou te dar um presente. E esse presente, ele tem preço. As pessoas pagam por ele. Não é a jornada Evo, não é a avaliação de identidade, não foi nada que foi oferecido para você dentro do treinamento, mas é um presente. Eu retirei o preço, você não vai pagar nada, mas você precisa estar presente nesse próximo passo, na reunião de sábado, para que você possa receber o presente. Clica no link, confirma a sua presença e indique quantas pessoas você vai levar. Está no chat agora, meu time já provavelmente fixou esse comentário no chat para você que já entrou depois, saber que tem que clicar nesse link. Essa reunião é sábado, não tem reprise, ela é presencial e o endereço que você vai receber no seu e-mail, no seu WhatsApp. Fique atento ao seu e-mail, caixa de spam, promoções, lixo eletrônico. Eu só posso te dizer o seguinte: que você soubesse tudo que ia acontecer no futuro, você aceitava todos os passos que nós estamos dando para você. Entra lá e confirma a sua presença. Combinado? Bom, sobre blindar a mente e sobre a bondade com limites, eu quero dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Um dia eu estava com meu filho assistindo um jogo de futebol americano e eu parei no intervalo, fui olhar meu Instagram e tinha uma mensagem de uma pessoa. Essa pessoa é uma pessoa próxima, é um amante radical de pessoas, e ele me manda uma mensagem dizendo: Márcio, preciso muito falar com você, estou passando por uma situação, eu preciso de um conselho. Aí eu falei: cara, você é de Brasília, eu sou de Brasília. Segunda-feira, liga para minha secretária e diz que eu autorizei você marcar uma reunião comigo, você não precisa pagar nada. Veja com ela qual é o meu primeiro horário na semana que está disponível e você pode marcar. Ele disse: não, Márcio, eu preciso falar com você agora. Aí eu virei para ele e disse: olha, nesse exato momento eu prometi para o meu filho que eu estaria junto com ele assistindo um jogo de futebol americano. Então eu não posso falar com você agora. Porém, será domingo. Na segunda-feira, liga para minha secretária que ela vai marcar o primeiro horário disponível para a gente conversar. Segunda-feira, nada, não marca. Terça-feira eu ligo para minha secretária: fulana, alguém ligou na empresa pedindo para marcar um horário? Fulano de tal? Não. Peraí, ele queria tanto falar comigo, por que ele não ligou? Entrei no Instagram para procurá-lo, para poder mandar mensagem por onde ele mandou mensagem para mim. Eu não encontrei o Instagram dele, depois eu descobri que ele tinha me bloqueado. Conversaram com outras pessoas da empresa e alguns treinadores da empresa. Você lembra de fulano? Você foi treinador dele? Fui. O que aconteceu? Acho que ele me bloqueou no Instagram. Falou: Márcio, ele estava no nosso grupo do WhatsApp e ele saiu do grupo falando mal, dizendo que na hora que a gente mais precisa de alguém, esse alguém nos deixa para trás. Ele estava falando de mim. Ele ficou extremamente chateado, saiu do grupo, me bloqueou no Instagram, tudo porque eu não o atendi no domingo quando ele queria. E por que eu não o atendi no domingo? Porque naquele momento a minha prioridade era o item 4, não o item 5. O item 4, você anotou, é filho. E eu estava ali do lado do meu filho, cumprindo um compromisso com ele. Por que eu estou falando isso? Existe limite para a sua bondade. Você precisa estabelecer limites para a sua bondade. Deus é a primeira prioridade da sua vida. Ele não vai consumir o seu dia inteiro. Logo depois dele vem você. E olha, eu sugiro fortemente que você comece o dia adorando, agradecendo a Deus. Logo depois, fazendo algo por você. Fazendo algo para o seu corpo, para a sua alimentação, exercício físico, alguma coisa que mostra que você está priorizando você. Porque ao longo do dia você precisa de tempo para o próximo. E o próximo consome de relógio mais tempo do que você com Deus, no seu devocional, vamos dizer assim, mais tempo que você tem com você. E não é sobre a quantidade de tempo, é sobre a ordem de prioridades. Porém, quando você estiver no item 5, você não pode estar desejando, você não pode desejar estar em nenhum outro item. Quando você estiver no item 3, seu cônjuge, você não pode estar desejando estar sozinho ou estar com seu filho. E quando você estiver com seu filho, você não quer estar com você sozinho, com seu cônjuge ou com a vida profissional. Existe uma ordem. E naquele momento, o menino ficou extremamente chateado, mas eu cumpri aquilo que eu estou ensinando para você. Blindar a sua mente é estabelecer limites também para a sua bondade. Eu estava uma vez em uma aula com um professor médico e o tema da aula era um treinamento específico sobre neurocoaching. Ele disse: o que é concentração? Concentração é a capacidade do cérebro bloquear os estímulos. Quais estímulos? Externos ou estímulos
internos. Então, quando eu me concentro, eu estou bloqueando os dois estímulos, o que vem de fora e aquele que está dentro de mim, as minhas vozes, a voz do impostor, a voz do acusador. A voz do acusador, ele te acusa de uma dor. Como é que eu anulo a voz do acusador? Anulando a dor. E a dor está onde? No tempo presente, provocada por um evento do passado. Então, quando eu ressignifico o meu passado, a dor pede o seu valor por mim. Então, o impostor, o acusador, não consegue mais usar aquela voz para me convencer de fazer algo que não vai me fazer bem. Mas e a voz do impostor? A voz do impostor faz você acreditar que você não é capaz, que você é inepto, que você é burro, que você não é suficientemente bom para fazer aquilo. Para anular a voz do impostor, anota aí a dica, você precisa, com frequência, celebrar suas vitórias. Uma vitória, ela não é reconhecida pelo cérebro se ela não for celebrada. Então, não importa o tamanho da vitória, eu preciso celebrar a minha vitória. E quando pessoas estão esperando uma vitória maior lá no futuro, eu quero construir uma casa, e essa pessoa luta para construir uma casa, mas não celebra nada enquanto não construir a casa, a tendência é que elas comecem a se sentir incapazes, ineptas, burras, insuficientes para dar resultado. Por quê? Porque elas estão esperando o grande resultado para celebrar. Sendo que quando eu celebro, eu estou reconhecendo que eu desejei e que realizei. E o cérebro produz um neurotransmissor chamado dopamina. Porém, Deus é tão perfeito que a dopamina, ela não é produzida pelo tamanho do sonho que você realiza, mas a dopamina é produzida pela intensidade que você desejou aquele sonho. Só que se eu não celebrei o sonho, o cérebro não sela dentro de mim aquilo como vitória. Eu me lembro de uma cliente que ela estudou tudo naquele meu treinamento dentro da plataforma de treinamentos online. Você que é um amante radical de pessoas também tem acesso a esse treinamento, fórmula de estudos. Ela estudou tudo que eu ensinava e não passava em concurso. 2 anos depois, mas não estou conseguindo passar. Só que pensa comigo, ela está na frente de vários clientes meus, numa aula de acompanhamento, e ela diz, eu estudei tudo que você falou, fiz do jeito que você fez, porém, eu não consigo passar. Aqueles alunos que acabaram de ter treinamento comigo podem acreditar que o método que eles aprenderam não é bom, e aí cai por terra até aquilo que eles aprenderam. Então era uma questão de honra entender por que essa menina não estava passando, 2 anos depois aplicando tudo que eu ensino. E aí eu usei uma técnica que nós temos hoje dentro da plataforma, como usar essa técnica para descobrir o que estava tirando a concentração dela. Lembrando que concentração é a capacidade de bloquear os estímulos internos e externos. E o que mais fazia ela perder a concentração não eram os estímulos externos. E depende muito de cada identidade, tá? Depende da identidade de cada um. Por exemplo, alguns de vocês, muitos, fizeram a compra da avaliação de identidade e ganharam aqueles presentes, lembra? Mentoria, relacionamento, mentoria, propósito e ação, e também 5 convidados na próxima edição do Imersão Inteligência Emocional Método Eu aí na sua cidade. Meu Deus do céu. Você poder convidar 5 pessoas, ser meu mentoriado, eu ser o seu mentor na mentoria relacionamento, e eu ser o seu mentor na mentoria de carreira, tudo porque você comprou uma avaliação de identidade com desconto. Todas as vezes que eu te chamar, eu vou te tratar melhor do que você merece, eu vou entregar mais do que você espera, e eu espero que você tenha entendido isso. Essa menina, ela faz o meu treinamento, ela não consegue passar, mas o que tira a concentração dela não são os estímulos externos. E eu consigo saber quais são os estímulos externos que tiram a minha concentração por causa da minha identidade. Quando vocês fizerem a avaliação de identidade, vocês vão descobrir isso. No caso dela, eram os estímulos internos. Eram vozes que ela ouvia. E as vozes que ela ouvia eram: você está velha demais, não é mais para você, o tempo já passou, isso aqui que você está fazendo é para coisa de gente jovem. Quando eu percebo isso, eu pergunto para ela, qual o seu maior sonho? Ela falou, passar no concurso. Eu falei, desde quando? Ela, desde quando eu comecei a estudar aos 18 anos. Você tem quantos anos? 27. 18 para 27 são 9 anos. Tem 9 anos que ela está se dedicando para um objetivo da vida dela, que é passar em concurso. E ela está se sentindo velha demais. Todas as vezes que ela perde a concentração é por pensamento. Você é velha demais para isso. Já passou da idade. E ela não consegue estudar suficientemente dentro do programa que eu passei para ela. Aí eu pergunto, nesses últimos 9 anos, o que você tem celebrado? Ela, nada, até porque eu só vou celebrar quando eu passar em concurso. O que estava impedindo ela de passar? A voz do impostor. A voz do impostor, ela ganha força quando eu deixo de celebrar vitórias, esperando apenas a maior vitória para poder celebrar.
Você vai celebrar a maior vitória, um casamento, um filho, uma casa, uma viagem, um concurso, uma empresa que você vai abrir, você vai celebrar essa maior vitória. Mas eu preciso que você celebre também as pequenas conquistas, porque a dopamina não é produzida pelo tamanho do sonho que você realiza, mas pela intensidade que você deseja. E o cérebro só reconhece como vitória aquilo que foi celebrado, não importa o tamanho. E aí eu disse para ela, eu preciso que urgentemente você comece a celebrar as pequenas conquistas. Você não vai celebrar somente o dia que você passou no concurso, mas vai celebrar o dia que você aprendeu um dos conceitos que cai no concurso. E aprender esse conceito especificamente não é suficiente para você passar, mas é suficiente para você celebrar. Sabe o que aconteceu? Ela começou a celebrar e poucos meses depois, outro concurso, e ela passou no concurso. Concentração é a capacidade de bloquear os estímulos externos e internos. Os externos eu bloqueio reconhecendo a minha identidade. Todos vocês, amantes radicais de pessoas, vão descobrir a identidade. Todos vocês que adquiriram a identidade e ganharam todos aqueles presentes, também vão descobrir a sua identidade, vão entender como bloquear os estímulos externos. E os estímulos internos, eles precisam ser bloqueados pelo ressignificar. Agora, imagine o seguinte. Imagine que nós estamos limpando uma casa e ao limpar essa casa, a porta está aberta, o vento está batendo e tudo aquilo que eu junto num canto de poeira, o vento bate e espalha. Qual a sensação? Sensação de ter jogado meu tempo em vão, minha energia em vão, tudo que eu fiz foi em vão. Ótimo. O que eu tenho que fazer então antes de varrer essa casa? Antes de limpar a casa, eu tenho que fechar as portas. Fechar as portas é blindar a mente. Limpar a casa é ressignificar. Os estímulos internos, eu preciso ressignificar. Os estímulos externos, eu preciso blindar a mente. Só que independentemente de blindar a mente e definir prioridades para a sua bondade, eu preciso também ressignificar o presente. E é o que eu vou te ensinar agora. Ressignificar o presente é uma ferramenta para que você não precise ressignificar coisas daqui para frente. Você ainda pode ressignificar outros eventos do seu passado. Não tem problema, eu já te explico como é que você faz isso. Mas eu não quero que você tenha que ressignificar eventos que você vai viver daqui para frente. Por isso que você precisa blindar a mente, mas também aquilo que passar da sua blindagem, você vai ressignificar como se estivesse ressignificando o presente. Bom, antes disso, segunda-feira, meu time mandou uma mensagem para todos vocês dizendo que não daria mais para manter as condições para você fazer parte da jornada EVO. Aquelas condições mega power especiais, aquelas condições eram só para quem estava no evento. Você que deu uma entrada no evento, você garantiu aquelas condições e tem um prazo para poder levantar o recurso para fazer aquilo ou pedir para cancelar a inscrição. Você que está aqui hoje e não fez a sua inscrição na jornada, não adquiriu a avaliação de identidade, não ganhou todos os presentes, eu ainda estou autorizando você a fazer isso. Não nas mesmas condições que foram feitas nos 3 dias. Não é a mesma condição, mas é uma condição muito boa também. Alguém do meu time está esperando você para atender. Se você recebeu uma mensagem na segunda-feira e já entrou em contato com o meu time, você recebeu essa mensagem no WhatsApp. Tá tudo bem, você não precisa fazer isso agora. Mas você que não recebeu a mensagem, ou recebeu e não deu a continuidade para ser atendido pelo meu time, alguém do meu time vai colocar no chat agora um link onde você, ao clicar nele, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo quero continuar, quero dar o próximo passo, alguma coisa assim, já tem uma mensagem padrão. E alguém do meu time amanhã, não é hoje, amanhã, ele vai entrar em contato com você para fazer o que for necessário para que você faça parte da jornada EVO, ou para que você adquira a avaliação de identidade e ganhe todos aqueles presentes. Eu só posso te dizer o seguinte, não escolha dar o próximo passo pelo recurso que você tem hoje. Escolha dar o próximo passo pelo recurso que você vai produzir a partir do conteúdo que você vai aprender com o próximo passo. Mas e as dúvidas que eu tenho da jornada EVO, e a data de início, data de término? O meu time vai entrar em contato com você. Tem uma mensagem sendo colocada aqui agora para que você possa clicar nesse link. Ao clicar nesse link, você vai para uma página onde vai ser direcionado para o WhatsApp, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp e alguém do meu time vai tirar todas as suas dúvidas. E olha, eles estão autorizados a fazer o que for necessário. O que for possível.
Eles vão fazer o que for possível para você dar o próximo passo. Eu jamais estaria aqui se eu não tivesse feito a mesma avaliação de identidade. E se você acha que eu tinha dinheiro para fazer a avaliação de identidade, eu morava num apartamento de 38 metros quadrados, eu pagava a prestação e o meu carro era um Fiat Uno. Então, eu só posso dizer para você o seguinte: ou você dá o próximo passo e muda a sua vida, ou você espera o milagre acontecer. Mas Deus está pronto para fazer o que for impossível, não aquilo que é possível, não aquilo que depende de você. Coloque aí no seu caderno e escreva: ressignificar o presente. Vamos para esse assunto agora, e é muito importante. Ressignificar o presente é o mesmo que catarse. A catarse escreve C-A-T-A-R-S-E. Alguns falam catarse, mas a pronúncia correta é catarse. O que nós vamos fazer com a catarse é um pouco diferente do que a psicologia ensina. Por quê? Não porque eu não concordo com a psicologia, mas porque eu acredito que é muito mais poderoso fazer do jeito que eu vou te ensinar, até porque já fizemos milhares de vezes com outras pessoas. Então escreva aí o que é a catarse. Catarse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Escreva assim. Todos prontos? Escrevam. É expressar como eu me senti. Eu tenho que falar devagar, né? Vocês estão escrevendo. Catarse é expressar como eu me senti diante de determinada situação sem 2 pontos. Então eu vou repetir para ver se você escreveu corretamente. Nós vamos ressignificar o presente. Para ressignificar o presente, nós vamos aplicar a técnica da catarse. A catarse é expressar como eu me senti diante de determinada situação sem 2 pontos. Embaixo, letra A, procurar culpados. Letra B, exigir mudança em outra pessoa. Letra A, sem procurar culpados. Letra B, sem exigir mudança em outras pessoas. Letra C, sem comparar. Letra D, culpados, exigir mudança, sem comparar. É isso mesmo. Deixa eu só lembrar aqui, ó. Deixa eu só escrever aqui, gente, que eu só lembro escrevendo. Coisa doida, né? Eu tô escrevendo aqui no tablet. Não vai aparecer para vocês, mas é para lembrança aqui, ó. Sem culpar, sem procurar culpados, sem comparar, sem exigir mudanças, sem acusar. Perfeito. Eu não vou acusar, eu não vou culpar, eu não vou comparar e eu não vou exigir mudança. E eu vou dar um exemplo. Pula uma linha. Observação. Aplicar a catarse dentro do dia em que o evento aconteceu. Então, aplicar a catarse dentro do dia que o evento aconteceu. E somente com pessoas íntimas. Então você só vive isso se a pessoa for íntima e aplique preferencialmente dentro do dia que aconteceu. Existe um versículo bíblico que diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe o problema de hoje passar para amanhã. Porque amanhã esse problema, essa informação, ela pode ser transferida para a memória de longo prazo e a solução já é um pouquinho maior. Não é tão simples, mas é possível, mas vai exigir um pouquinho mais de você. Então tem que ser dentro do mesmo dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Um dia minha esposa me entregou uma lista de coisas para eu comprar no supermercado. Eu acreditei que eu tinha comprado tudo. Quando eu cheguei em casa, alguns itens não tinha comprado. E ela ficou muito frustrada. A propósito, qual é o tamanho da sua frustração? É proporcional ao tamanho da sua
expectativa. Às vezes você espera mais do que os outros podem dar, sua frustração vai ser proporcional a isso. E ela gerou uma certa expectativa e eu não entreguei o produto que ela queria, porque eu esqueci aquela falta de concentração na hora da compra e tudo mais. Porém, esse item era um item que ela ia usar para fazer o almoço e nós íamos receber visitas em casa. Então ela virou para mim na mesma hora e disse assim: você sempre esquece as coisas, né? Naquele momento, eu me senti um débil mental. Quando a gente fala de catarse, é para expressar como eu me senti, não o que verdadeiramente aconteceu. Até porque, quando nós precisamos ressignificar o passado, a gente ressignifica não somente aquilo que aconteceu, mas o que a gente sentiu enquanto vivia aquilo. Então, Márcio, será que o que eu ressignifiquei eu verdadeiramente vivi? Não. A neurociência diz que nem toda lembrança é uma lembrança real do passado. Às vezes é uma lembrança construída a partir daquilo que a gente sentiu, mas ela não aconteceu. Mas ela tem o poder de nos ferir como se tivesse acontecido, porque o cérebro é incapaz de discernir entre verdade e mentira, a não ser que a gente conheça a verdade. Então, ressignifica. Só que agora eu estou carregando dentro de mim uma coisa. Eu me senti um débil mental. Ela não falou que eu sou débil mental. Ela apenas disse que você sempre esquece as coisas. Só que eu me senti um débil mental. Ela é uma pessoa íntima, cumpre um dos requisitos da catarse. Eu preciso fazer isso dentro do mesmo dia em que o evento aconteceu, então eu vou chamar ela em algum momento apropriado e vou fazer um resumo de tudo que aconteceu. Mas não precisa fazer resumo, a pessoa sabe o que ela falou, não sabe. Aquilo fez mais sentido para mim, mesmo no sentido errado, mas fez mais para mim do que para ela, pode ser que ela nem lembre detalhes. Chamo ela para conversar de um momento e foi assim que eu fiz. Eu cheguei e falei: amor, você pediu para eu ir no supermercado? Olha, eu fazendo o resumo de tudo que aconteceu. Você me deu uma lista de compra, eu acreditei que tinha comprado tudo, mas porém, quando eu cheguei em casa, Porém, quando eu cheguei em casa, você percebeu que estavam faltando alguns itens e um dos itens era um item que você precisava para fazer o almoço. Entendo perfeitamente que você ficou frustrado e na mesma hora você virou para mim e disse: você sempre esquece as coisas. E naquele momento que você falou isso, eu me senti um débil mental. Pronto, eu peguei tudo que aconteceu, sem acusar, sem comparar, sem exigir mudanças e sem procurar culpados. Cumpri os 4 itens. E aí eu termino o resumo dizendo: foi isso que você quis dizer? Por que eu estou falando isso? Se eu não fizer nada, dentro da minha mente vai ter uma informação. Quando você esquece as coisas, você é um débil mental. Ela te acusou de débil mental. Você é um débil mental. Não aconteceu nada disso. Só que eu me senti um débil mental numa situação em que eu esqueci alguma coisa. Se eu não resolver isso, eu estou permitindo que a minha mente faça uma mutação, uma destruição do evento real e crie um evento imaginário que vai me acusar de débil mental. Você esquece as coisas, você é um débil mental. Você não é confiável, débil mental. 30 anos depois, se eu não resolver isso dentro de mim, alguém por acaso pode me encontrar e falar assim: você sempre esquece as coisas. Eu vou ouvir a voz do meu passado, débil mental. E eu posso perder o controle emocional. Se eu tiver de carro, eu acelero e atropelo. Se eu tiver com uma arma, eu atiro. Se eu tiver com uma pedra, eu arremesso. E se eu não tiver nada, eu uso palavras para machucar a pessoa, porque o que eu estou ouvindo está mexendo com aquilo que não foi resolvido no meu passado. Para que isso não aconteça, eu resolvo no dia em que vai acontecer. Mas, Márcio, ela não falou débil mental. Sim, mas eu me senti, então agora eu preciso pegar o que eu senti, que é uma informação, e ouvir dela a verdade. Se ela disser: não foi isso que eu quis dizer, sufoca a mentira que eu senti que eu era um débil mental. 99,9% das vezes, eu estou te falando isso porque eu já faço isso há anos. Não diga para mim que não dá certo sem antes tentar. Uma frase que eu tenho é: não diga que não dá sem antes tentar. Você nem tentou, então você não pode dizer para mim que não dá. Ok? Você vai simplesmente aplicar a técnica e perguntar no final, depois que fizer o resumo do que aconteceu: eu me senti assim quando você falou isso. Foi isso que você quis dizer? 99% das vezes, os meus clientes relatam que a pessoa diz: não foi isso que eu quis dizer. Pronto, acabou a catarse. Por quê? Eu me senti débil mental e a pessoa disse: não foi isso que eu quis dizer. A verdade sufoca a mentira e aquilo morre dentro de mim. E se a pessoa, em 0,01% das vezes, falar: foi isso que eu quis dizer? Aí você continua a técnica dizendo assim: o que você acha que eu posso fazer, ou que você pode me ajudar para eu não ser isso que você acha que eu sou? Você entendeu? Porque aí ela está te acusando de algo.
E se ela está te acusando de algo, você vai pedir ajuda dela. Ok, você me chamou de preguiçoso. Eu me senti preguiçoso quando você falou aquilo. Foi isso que você quis dizer? Sim, você é um preguiçoso. O que você acha que eu posso fazer? Ou como você pode me ajudar para eu não ser preguiçoso? A pessoa também, ela se cala numa situação como essa, porque quando ela te acusa para te machucar, ela está te acusando daquilo que ela foi acusada. Ela está colocando para fora palavras que machucaram ela no passado. E essas palavras ela está usando para te machucar, mas ela não tem nem a convicção de que você é isso ou aquilo, mas ela te acusa. A catarse resolve o que aconteceu no momento em que aconteceu. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E aí eu quero te perguntar, você vai escrever aqui para mim. O que eu acabei de explicar para você é simples ou complexo? Escreve para mim aqui agora no chat. O que eu acabei de te ensinar é simples ou complexo? Só escreve no chat. Tudo que eu estou te pedindo até aqui é simples. Tudo. Aí você deve falar assim, não, Márcio, quando você me ofereceu a jornada e eu tenho que pagar para entrar na jornada, não é simples. Ai, meu Deus do céu, se você soubesse o que nós vamos te ensinar na jornada para você ganhar dinheiro, você viria. Só que se eu falar isso, vem todo mundo só pelo fato de ganhar dinheiro. Você tem que vir porque você acreditou. Você tem que vir não é porque você tem recurso, é porque você acreditou no próximo passo. Simples assim. Quanto mais você acreditar, mais poderoso será o resultado. Eu estou aqui para te conduzir daqui para frente. É você que decide se a gente vai andar próximo ou se a gente vai andar distante. A nossa relação tem data para começar, mas não tem data para terminar. Antes de encerrar, quero lembrar que você precisa, aqui, você que fez a oração convidando Jesus para fazer parte da sua vida, você precisa confirmar presença na reunião de sábado. Clica no link que o meu time vai colocar agora. Esse link, algo novo, é para você confirmar a sua presença se você ainda não confirmou e determinar, colocar nesse link quantas pessoas você vai convidar para estar com você nessa reunião do Algo Novo. Essa reunião do Algo Novo é uma reunião que não dura mais do que 1 hora, você não vai pagar nada, não é sobre uma igreja, não é sobre uma placa de igreja, não é sobre uma religião, é sobre um ambiente onde nós vamos te explicar o próximo passo, você que convidou Jesus para participar da sua vida. Sabe o que eu tenho visto? Em todas as cidades que eu tenho voltado depois do Imersão, as pessoas falam para mim, Márcio, eu vivi uma experiência incrível no Imersão, eu vivi uma experiência incrível no Ressignificar, a minha vida mudou completamente no Ressignificar, mas de tudo isso, o que eu quero mesmo é te agradecer, é pela reunião do sábado seguinte ao Imersão. É isso que eu tenho ouvido, gente. Então, você que convidou Jesus para fazer parte da sua vida, no domingo, você precisa preencher esse link do Algo Novo, ok? Esse link está aí no chat, meu time já está tirando daí. Se você preencheu, ótimo. Se você não preencheu, pode ser que esteja na descrição do vídeo aqui, quando ele estiver na reprise, porque ele vai ficar disponível até meia-noite hoje para as pessoas assistirem como reprise, depois não mais. Segundo, se você ainda não faz parte ou não conversa com o meu time para fazer parte da jornada Evo ou para adquirir a avaliação de identidade, eu autorizei o meu time a fazer o que for necessário, o que for possível, na verdade, a fazer o que for possível para você fazer parte de tudo isso, mas você tem que mandar a mensagem para eles. E para mandar uma mensagem para o meu time, o link para você clicar é esse que o meu time está colocando agora. Nesse link, você clica nele e ao clicar no link, você vai para o WhatsApp, lá você manda uma mensagem que alguém do meu time do outro lado, amanhã, vai te chamar para conversar e fazer o que for necessário para você fazer parte de uma jornada que vai te trazer habilidades, possibilidades de carreira e definitivamente prosperidade. Agora, clica no link. Agora outra coisa importante. Márcio, eu ressignifiquei. Eu senti que as coisas aconteceram, os itens da página 4 de trás para frente. Só que eu acho que eu ainda tenho coisas do passado para ressignificar. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você pode ressignificar quantas vezes você quiser coisas do seu passado. Só que você tem que fazer as 2 cartas. E quais são as 2 cartas? Anota aí para você não esquecer. Você pode fazer em casa. Você não precisa fazer sozinho. Pega as músicas do evento e coloca lá no seu quarto e faz o ressignificar. Ô Márcio, mas onde é que eu consigo as músicas do evento? Alô, vai pro YouTube e bota
como é que fala? Playlist do Método Evo. Vai no Spotify e bota lá playlist do Método Evo. Você encontra. Tem um monte de gente que já encontrou. Tá lá disponível. É só pesquisar, gente. Ó, usa a mente. Primeira carta. Você vai escrever tudo o que você gostaria de ter dito na situação que você está ressignificando se você voltasse lá no passado. Primeira carta. Você vai escrever tudo o que você gostaria de ter dito. Segunda carta. Tudo o que você gostaria de ter ouvido. É só escrever essas cartas nessa sequência e você continua ressignificando em casa coisas do seu passado que você sabe que precisa ressignificar. O que aconteceu aqui? Perdi no evento minha carteira com 2 cartões de crédito e minha identidade. Será que consigo encontrar? Senti falta agora à noite. Cheguei, guardei a bolsa. Pois é, nós saímos da cidade, né? Eu sugiro você cancelar, tá bom? Cancelar todos os seus documentos que estavam lá. É mais fácil assim do que você esperar encontrar. Infelizmente, a gente não tá lá na cidade, todo o time sai da cidade. Beleza, gente? A vida é curta, passa rápido, não dá tempo de ficar tentando, testando, ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida. Essa é mais uma aula. E olha, vai ser uma honra servir ao seu lado, no exército de amantes radicais de pessoas. E não é sobre servir no imersão, é sobre transformar a vida de todos que vão passar pela nossa vida. E eu vou ver você, como amante radical de pessoas, produzindo riqueza. Por quê? Eu sempre entrego mais do que você espera. Trato você melhor do que você merece. E quando eu te chamar, se eu fosse você, eu vinha. Beijo no seu coração. Sábado tem um encontro. Você sabe, você está inscrito. Eu vou te dar um presente no sábado. A gente se vê. Nossa relação tem data para começar, mas não tem data para terminar.